Fala galera do Mengão, meu nome é Edu Medeiros do canal aí do Fla React. Trouxe um vídeo interessante aí do Landim falando aí a respeito do estatuto para 2023 e sua reeleição, e o Marcos Braz falando aí das contratações para 2023, que na minha opinião ainda está faltando muita gente boa no time para tapar esse buraco todo, para ajudar o Vitor Pereira no seu trabalho. Dando todos os direitos autorais aos canais ESPN. Então vamos ao vídeo, que é o que interessa. Valeu! Nesse momento, abusar um pouquinho mais da nossa dupla rubro-negra, perguntando para vocês aí no estúdio se tem algo para ser colocado para Landim e Marcos Braz. Tem sim, Plihal. Na semana passada a gente até discutia e conversava com o Cícero trazia as informações para a gente de uma discussão política interna no Flamengo para uma mudança no estatuto e a permanência ou a sequência, né, do Rodolfo Landim no comando do clube. Ele participa dessa discussão, ele acha que isso pode ser benéfico? Gostaria de saber sobre isso, Plihal. Mudança de estatuto que foi discutida, falada na semana passada, se você de alguma maneira está Agora ele vai dar toda a explicação disso, por conta do estatuto. Fiquem ligados aí. Flamengo, essa possível mudança. Bom, eu preciso saber qual delas, porque tem tanta coisa que está sendo O mandato de mais um ano. Extensão do mandato. Extensão do mandato. Então, essa é uma discussão que já é antiga dentro do Flamengo, né? Se as pessoas deveriam ter um mandato de 3 anos, podendo haver uma reeleição, ou se seria melhor ter um mandato de 4 anos, Sem direito à reeleição, porque isso talvez fizesse com que o mandatário, durante o período de 4 anos, ele trabalhasse para o clube sem pensar na sua reeleição. Essa é uma discussão antiga. Só que aí vieram com uma outra discussão, né, que se, uma vez aprovado isso, se isto seria válido já para essa eleição ou não. E aí as pessoas começam a falar, não, porque já teria lá o próprio presidente seria beneficiado com isso. Esse é um assunto muito complexo, sabe, porque as pessoas falam assim, é claro que o foco sempre se dá em cima do conselho diretor, mas se você for analisar lá a forma com que o estatuto é feito no Flamengo, se essa modificação fosse feita, ela teria que impactar todos os demais poderes do Flamengo. O conselho de administração seria renovado, o conselho seria estendido por mais um ano, o conselho deliberativo, o conselho fiscal, a Assembleia Geral, tudo isso teria que ser também ampliado por mais um ano. E teria alguns reflexos, por exemplo, é importante conversar com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui para você. Conselho diretor, eu hoje sou o presidente do conselho diretor. Se eles quisessem aprovar e isso sendo válido por mais um ano, eu não tenho compromisso de ficar mais um ano. Eu poderia simplesmente abrir mão desse meu ano. Se eu abrir mão desse meu ano, o meu vice-presidente, ele assume. O meu vice-presidente não digo que ele mas ele é um potencial candidato à reeleição. Então eu saio, o meu vice-presidente fica um ano e aí ele fica sem condições de poder concorrer pelos próximos 4 anos. E se ele quisesse abrir mão também disso, desse um ano a mais, e aí o presidente do Conselho Deliberativo que começaria a assumir pelo Flamengo, será que as pessoas que votaram na gente, elas ficariam felizes de saber que esse tipo de coisa está acontecendo? Ou seja, tem muita coisa, muito detalhe para ser discutido e avaliado, e pessoas a serem consultadas para que esse movimento seja feito da forma que impacte o menos possível a gestão do Flamengo, que foi eleita e que está lá. Quer ver outras coisas para vocês, por exemplo, o Conselho de Administração do Flamengo, né? Assim como o exemplo que eu falei do Rodrigo, o Dunchi, aconteceria, por exemplo, com o BAP, que é presidente do Conselho de Administração. Ele está lá por 3 anos. Se isso fosse aprovado, ele não vai poder se reeleger, porque foi aprovado uma emenda em que você não poderia ter reeleição. Então, assim, e todos nós fazemos parte de uma mesma equipe, de um mesmo grupo. Então essas ideias, eu não tenho nada contra elas, eu acho que são ideias boas,
mas eu acho apenas que a gente deve discuti-las tranquilamente, avaliando, vamos dizer assim, e junto com todos os conselheiros do clube, os impactos que eventualmente essas mudanças podem trazer no dia a dia e no que a gente já está dentro do clube, de tal forma que quando isso for ser proposto, isso seja proposto da forma que impacte o menos possível o Flamengo. O seu desejo hoje em relação ao seu futuro no Flamengo, qual é? E muito detalhe para mudar o estatuto, né? Eu já deixei muito claro que da última eleição, que na minha reeleição, eu tinha sido eleito por 3 anos e minha vontade, todo mundo sabe, era não ter sido reeleito. Na época, eu fui conversar com a minha família quando me pediram para poder ser candidato à reeleição. Fui conversar com todos os potenciais candidatos à reeleição para saber o que eles pensavam. Todos me pediram dentro do nosso grupo para que eu continuasse. Não tenho o menor interesse de ficar além dos meus 3 anos, mas acho que essa é uma discussão de grupo, de equipe. A gente tem que conversar com a equipe como um todo para entender o que está acontecendo, os impactos que essas mudanças trariam, para que a gente possa depois, junto com esses grupos que nos apoiam, decidir o que a gente vai levar como mudança no estatuto do clube. Agora, particularmente, quero dizer o seguinte: 4 anos sem reeleição sempre foi aquilo que eu defendi há muito tempo atrás. Mas não sou dono da verdade. Uma última pergunta para o Braz, que eu não posso deixar de fazer, porque o torcedor de futebol vive sempre sonhando com contratações. E o Flamengo sempre... Aí vai falar das contratações, né, Marco Braz? Reage, Marco Braz. Observando tudo que se passa, não só aqui no Brasil, na América do Sul e até fora, na Europa. O Flamengo está no mercado, vai contratar, vai se reforçar ainda depois do Campeonato Carioca, pensando nas competições mais importantes que tem aí no segundo semestre. No lateral direito se fala que o Flamengo teria interesse. O Uribe do Porto, qual é a realidade? E o goleiro que vocês contrataram, o Rossi, quando é que ele chega? Primeiro, o Flamengo sempre que possível, quando acaba a temporada, o Flamengo está no mercado. As pessoas às vezes esquecem, mas o Ayrton Lucas não era nosso. Era emprestado e a gente efetivou a compra nesse ano. E custou caro, aliás. Aí tudo bem. Ayrton Lucas. O justo, mas não é pouco dinheiro. Aí a gente, um pouquinho mais à frente, a gente contrata o Gerson. Né? Eu sei como foi a guerra. E você sabe como é que foi a guerra, o empenho do Flamengo para fazer isso aí. No meio desse processo, o Flamengo contrata o Rossi. Chega quando? Que impossibilitou, vem no primeiro dia da janela possível, no meio do ano. Talvez ele chegue assim um pouco até antes, para começar os 3. Então você já tem 3 contratações aí. Perdemos um jogador, que foi o Gomes, importante, e o Flamengo vem desde sempre tentando se qualificar. O Uribe interessa? O Uribe é um jogador que interessa para o Flamengo já deixou isso claro. É complexa essa novela aí. Parecida com o do Rossi. É muito complexa, porque o Uribe está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho, num clube muito importante da Europa, que talvez ainda queira que ele continue lá. É o Porto. O Flamengo tem outros adversários que eu posso falar em relação a esse. O Flamengo leva uma desvantagem sempre quando a gente está falando de mercado europeu, por causa da moeda. A gente não pode tirar isso do foco. Né, a gente em euro, o Flamengo com todo o esforço e com todo o empenho que ele faz, a gente ainda tem essa diferença. E é um jogador que vai ter que depender também muito dele para vir para cá, como qualquer outro do tamanho dele. Lateral direito que faltou só para terminar? O Flamengo tem os laterais direitos. O Mateuzinho se machucou, mas eu acho que daqui a 30, 40 dias vai estar. A gente está analisando o mercado, como sempre, se tiver uma oportunidade, mas o que a gente quer é um cabeça de área. Samarone é terrível, né? Conhece ele, né? Eu já conheço há 40 anos. Banheirista máximo. Fica ali na beira da área. Ali. O Cano também é banheirista. O Cano ali, encostado na trave, fazendo gol de impedimento. E o Landim na volante. Ainda bem que o Futebol Society não tem impedimento, né? E aí, galera, gostou do vídeo? Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares.
Deixa aquele like maroto aí para o YouTube reconhecer que a gente está fazendo um bom trabalho. No mais, nosso muito obrigado e saudações rubro-negra. Valeu!